Fique por dentro. Entrevista. E o tema de hoje é 50ª Conferência Missionária 2025, do campus ao campo. O Fique por Dentro conversa com o pastor Sidney Machado, ele que é reitor do Seminário Bíblico Palavra da Vida. Pastor Sidney, bem-vindo à programação da RTM Brasil, bem-vindo ao Fique por Dentro. Olá, querido, muito obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com todos vocês. Pastor, conta pra gente, onde é que surgiu a ideia de realizar a 50ª Conferência Missionária? E qual que é o principal objetivo desse encontro que já está aí numa edição bem avançada? A nossa conferência ela reflete bastante o ideal do nosso seminário, né? Que surgiu há 60 anos atrás e tinha uma perspectiva de preparar jovens para o ministério e que estivessem capacitados e dispostos não apenas aos centros urbanos, mas também atingindo outros rincões do nosso país e até outros países, né? Então, essa nossa conferência se tornou uma tradição e ela avança para fora, né, do nosso seminário. Nós temos sempre a visita de muitas outras agências que tradicionalmente participam conosco anualmente. Agora, pastor, queria que você falasse um pouquinho sobre o tema, né, do campus ao campo. Como esse tema ele reflete a missão do Seminário Bíblico Palavra da Vida ao longo de seus 60 anos de história? Reflete a nossa missão no que tange a estamos ali para preparar os líderes, a nova geração, né, de líderes para as nossas igrejas e também para o campo missionário, né? Então, a nossa ideia é sempre propor essa transição, né, do preparo acadêmico para o campo missionário. Então, a nossa preocupação sempre é que atinjamos também um objetivo muito prático no nosso preparo em relação aos nossos alunos. Uma coisa que me chama muito a atenção, até nos dias atuais, pastor Sidney, é a questão da vocação do aluno do Palavra da Vida. Como é que vocês conseguem diferenciar quando a pessoa realmente ela tem um chamado para esse campo missionário, se ela realmente ela é vocacionada para ser um missionário através dos ensinos que vocês, do ensino acadêmico que vocês têm lá no Palavra da Vida? São múltiplas atividades, laboratórios, né? Então, semanalmente, os nossos alunos estão inseridos em igrejas locais. E fora este ministério, né, de final de semana, como nós denominamos, também os nossos alunos, durante as férias, eles vão para estágios. Então, nós combinamos com os alunos, eles precisam ter estágios nas suas igrejas locais, precisam ter estágio em outras igrejas, precisam ter estágios em organizações e também precisam ter estágios transculturais. Todo aluno do Seminário Bíblico Palavra da Vida, nos 4 anos de curso, ele pelo menos uma vez estará inserido num estágio transcultural, com ribeirinhos, índios, outros países, outras culturas, até mesmo nos centros urbanos, né? Perfeito. Pastor, uma questão muito relevante hoje exatamente é o tempo em que vivemos. E vocês, com tanto tempo, tanta história, tanta bagagem, conseguem aí manter os princípios cristãos, né? E principalmente levar a esses missionários essa convicção de preparo para ir para o campo. Qual é na perspectiva do seminário, qual é a visão de vocês sobre manter a história e o princípio ali da palavra de Deus? Olha, nós precisamos revisar o tempo inteiro, né, os nossos objetivos. E precisamos ter uma equipe alinhada com este objetivo, né? Eu acho que esse é o grande segredo. Obviamente, nós contamos com aquele que rege tudo e todos, né? Mas eu percebo assim que ao longo da história, né, em determinados momentos em que algumas perspectivas estavam sendo desajustadas, trazer para o centro, manter a filosofia, manter o objetivo, né, isso foi algo muito importante.
Eu estou imaginando aqui, pastor Sidney, desde o início do Palavra da Vida, eu já tive a oportunidade de ir algumas vezes ao Palavra da Vida, não só no seminário, ali nos alojamentos, mas também no condomínio Palavra da Vida, que fica tudo ali junto, né? E ali é um lugar muito bonito, um lugar muito gostoso. Não sei se a Luana já teve a oportunidade de ir, mas eu fico imaginando, no decorrer da história, né, a Lu contou dessa importância de ser cristocêntrica, de manter a palavra, mesmo nos tempos atuais. Como que você vê os alunos, né? Qual a visão que o senhor tem? Como que era o aluno no início do Palavra da Vida? Como são os alunos hoje? É possível traçar aí um paralelo? Olha, eu não sei porque quando o Palavra da Vida surgiu, nem vivo eu era, mas, obviamente, trazendo um pouco da história e eu busco conhecer, né? Inicialmente, nós tínhamos um grupo que tinha um ponto de vista, eu diria, um viés até mais missionário do que hoje, né? Mas eu acho que reflete as mudanças do nosso próprio país. Então, nós hoje, 60 anos depois, somos muito mais urbanos do que éramos há 60 anos atrás. E, obviamente, o nosso aluno, né, o ingressante, ele vem desses grandes centros, né? Então, eu acho que a grande diferença é esta: apresentar a ele outras perspectivas que talvez ele não conheça, né? Então, para algumas pessoas, e nós temos alguns relatos de alunos que disseram assim: olha, eu jamais vou pisar num ambiente inóspito como o da Amazônia, né? Uhum. E depois de um estágio lá, eu vou para lá. Então, eu acho que hoje, quanto mais urbano nós nos tornamos, mais desconhecedores das outras realidades, né? O que é um grande desafio, mas um dos nossos objetivos é exatamente levá-los a este entendimento. O mundo é muito maior do que aquilo que os seus olhos conseguem alcançar. E ontem eu estava conversando com a Luana, essa semana, sobre a questão de missionário, né? E ela falou uma coisa muito legal, pastor, que é o seguinte: a Luana comentou comigo, Cacá, todo cristão é missionário, né? Eu achei isso muito forte o que ela falou, porque muitas vezes a gente esquece desse lado missionário como cristão, né? Aquele cristão agente 007. Ninguém sabe que você é cristão. Uhum. E trabalhar isso no Palavra da Vida, conforme o senhor disse, a pessoa não quer ir para uma área inóspita. De repente ela se apaixona pelo Amazonas, vai ficar numa comunidade ribeirinha. Inclusive recebemos recentemente o pessoal da MEAP, eles estiveram conosco no Fique Por Dentro, e eles falaram também da importância de vocês conversando em off. Eles disseram da parceria que eles têm com vocês, do Palavra da Vida, isso. Que eles já participaram de vários eventos, vários seminários, várias conferências ali no Palavra da Vida. E essa questão de inóspita, eu não vou... A pessoa acaba sendo picada, né? Eu digo assim, picada no bom sentido. Ela acaba sendo... ficando apaixonada por aquilo. Às vezes ela tem uma visão do que é o campo, mas ao passar pela experiência, pelos ensinamentos que vocês trazem no Palavra da Vida, ela como se ligasse uma chavinha. Peraí, não é bem assim, né? Eu tenho que ir para lá, eu tenho que fazer esse ID, eu tenho que comparecer, eu tenho que ir em locais onde as pessoas não vão. E eu acho que a cabeça do aluno também deve mudar assim. A realidade é que nem todos irão ao campo, pelo menos de longo termo, né? Mas todos precisam estar inseridos no contexto missionário, de alguma forma, né? Às vezes a gente simplifica em ir, orar e contribuir, mas eu vejo que, e nós lutamos por isso, e eu creio que as igrejas deveriam aprimorar esse aspecto, é de que o envolvimento missionário que todos nós, que somos crentes em Cristo Jesus, devemos ter, ele vai muito além destes esforços que comumente nós chamamos de missões, né? Então, eu vejo, não só no ambiente acadêmico do seminário, mas as igrejas deveriam favorecer que os seus membros conhecessem alguns campos, fizessem viagens missionárias de curto termo, talvez desenvolvessem projetos relacionados à sua profissão, às suas aptidões, né? A gente percebe isso de forma crescente, profissionais da saúde se envolvendo com várias agências, indo à Amazônia, indo às tribos indígenas, indo a outros lugares, mas eu acho que esse movimento ele precisa ser
um pouco mais acentuado no meio, né? Mas eu concordo que todos nós, como crentes em Cristo Jesus, devemos ter um envolvimento missionário. Perfeito. Agora há pouco o senhor acabou de mencionar, né, umas das dificuldades, mas eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre quais são os principais desafios e oportunidades para formar líderes que possam atuar tanto no ambiente acadêmico quanto em campus. O Cacá usou o termo, né, de ser picado, né? Eu acho que o maior desafio é esse, nós encontrarmos as portas para sermos não os picadores, porque isso não nos pertence, mas favorecer que Deus ele toque nesses corações, né? Então, por exemplo, a nossa conferência missionária dá muito trabalho. São muitas pessoas envolvidas e muitas pessoas no dia, muitas agências missionárias também presentes. Um ginásio inteiro lotado, né? Mas para a gente é alegria. Por quê? Porque nós estamos favorecendo exatamente isso, né? Mexer com a visão, não só dos nossos alunos, mas de tantas igrejas que ali se representam, né? Isso para mim é importante. O senhor está falando dessa questão de missionário, sempre me passa na minha cabeça um exemplo que eu gosto de citar muito, que é o seguinte: eu pertenço a uma igreja. Vamos supor, amanhã uma igreja vai sair daquele local. Os vizinhos da minha igreja vão falar, graças a Deus que saíram, ou vão falar, que pena que a igreja está saindo. Porque eu costumo falar que missão não acontece somente nas quatro paredes da igreja, ela vai muito além daquilo. Eu acho que o vizinho que faz parede com a sua igreja, ele também ali é um campo missionário muito grande, né? Porque às vezes você tem um vizinho ali que muita gente, muitas vezes não conhece a Cristo e a igreja está ali do lado. Só acredito também que a gente pode começar a fazer a missão ali com a vizinhança, né? Começando pequenininho, vai fazendo um trabalho maior, vai se aprimorando, vai se aperfeiçoando, para que possa chegar em áreas maiores. Falei ontem na capela de manhã com os nossos alunos de forma muito breve, de que a lição a gente precisa fazer em casa. E eu sei, eu já vi tantas pessoas assim chegando no próprio seminário falando, olha, eu quero ir para o outro lado do mundo, mas às vezes não estão preocupadas com o seu contexto, né? Então, o que é a mola propulsora, né, da nossa visão missionária e o que deve vir em primeiro lugar é a nossa paixão pelo reino de Deus e pelas almas que Ele quer conquistar, né? Então, onde essas almas estão? Estão em tantos lugares quanto nós nos fizermos presentes, né? Então, é o seu vizinho, é o seu parente, né? Às vezes, a nossa preocupação com os nossos olhos estão tão distantes, mas dentro, às vezes, da nossa casa, é um pai, uma mãe, até um filho, né? Ele é um alvo e nós precisamos ter essa consciência. Você falou, né? As igrejas hoje elas tratam muito a questão da sua comunidade. É difícil você ter contato com seus vizinhos porque as pessoas estão cada vez mais distantes umas das outras, nem dão um bom dia no elevador. Mas, cara, e daí? Se você está querendo fazer missões lá no Japão, do outro lado do mundo, você acha que vai ser diferente? Então comece aqui, né? Seja simpático, seja crente, reflita a luz de Cristo onde você estiver. Pastor, e como o evento do Campus ao Campo pretende inspirar estudantes e professores? Queria que você falasse um pouquinho agora sobre os palestrantes. Olha, nós temos alguns que acho que também estão sendo entrevistados, né? Mas eu quero destacar o Kevin Bradford, que foi o coordenador do programa de missões do nosso seminário, um norte-americano. Durante muitos anos, ele já retornou ao seu país já há bastante tempo. E ele continua muito ativo, ele é pastor de missões de uma igreja lá em Oklahoma, e eu sempre estou com ele, estive com ele há 2 semanas atrás, e sempre as conversas giram em torno de missões, né? Então, uma pessoa que vive isso, né, experimenta essa realidade no seu tempo diário, eu acho que ela tem muito a falar e muito a influenciar, né? Nós temos outros missionários que estão vindo, por exemplo, né, mas não podemos dar tantos detalhes, mas ele está vindo de um ambiente onde a sua vida, de alguma forma, corre um risco, né? Isso é muito comum
no campo missionário. Outro vindo da Ásia, desafiar, né, os novos alunos. Uma coisa interessante é que, com exceção do Kevin, que veio como missionário professor, todos os outros foram alunos do seminário em épocas diferentes, né? E eu termino, né, a última palestra sempre é do reitor, e eu termino com uma palestra que eu já estou trabalhando nela e fazendo uma pergunta, né? Por que não um campo missionário? Eu acho que é uma pergunta que não só os nossos alunos, mas todo aquele crente em Cristo Jesus genuíno precisa fazer a si. Por que não um campo missionário? E o que é legal também, o senhor já citou aí, é que o campo missionário ele te dá várias opções. A gente falava isso, né, Lu? Que quando a gente fala em missão, muitos acreditam que você tem que ir para um outro estado, tem que ir para um outro país. Como nós já falamos aqui, a missão pode estar aí do teu lado, o senhor falou, pode estar aí na sua família. E esses alunos, né, eles são preparados para assumir aí, para ir para o campo, ou aqui perto, ou no local mais distante. Mas e as famílias, né? Como que também a gente deve trabalhar as famílias? Porque às vezes, será que algum pai, de repente, isso já aconteceu, do filho ser cristão, mas a família não é cristã. E o filho tem essa vontade de ir para um campo missionário, ou até mesmo ir para um lugar onde a perseguição ao cristianismo é muito grande. O Palavra da Vida também trabalha com essas pessoas, com essas famílias, e como que esse aluno é preparado para que fale para o pai e para a mãe, eu estou indo fazer missão. Sim, interessante essa pergunta, porque metade dos nossos alunos são casados hoje. Interessante. Na minha época de aluno, há 35 anos atrás, nós tínhamos poucos alunos casados. Hoje, metade, um pouco mais, são casados. Então, ali, o casal ele já está se preparando para isso. Então, nós tivemos um casal de alunos, ambos fisioterapeutas, que foram passar com 3 filhos, já 2 adolescentes e uma criança, foram passar o seu tempo de estágio, né? Agora, no início do ano, no meio da selva amazônica, com a Missão Seara, né? Onde é difícil ter qualquer sinal de telefone ou coisa semelhante, né? Então, nós facilitamos esse preparo familiar. Quanto aos alunos solteiros, de fato, é um desafio às vezes, né? Porque, principalmente para as moças, né? Olha, meu pai, minha mãe, a gente tem um acordo e tal. Querida, cumpra o acordo com seu pai, sua mãe, honre o pai e a mãe. Isso é bíblico, né? Mas a gente tem experimentado, até no meio da igreja, muitos pais crentes, assim, com muitos anos de igreja, falando, não, meu filho não. Então, isso é um desafio para o seminário, mas um desafio para a igreja. Eu acho que talvez a maior tratativa nesse caso se dê na igreja local. Perfeito. Pastor, falando um pouco mais sobre a conferência, eu queria que você falasse quantos dias, né? Como será a programação da conferência? Será no feriado de Corpus Christi, de quarta à noite a sábado à noite. É uma conferência intensa. Nós temos a quarta à noite, depois a quinta e sexta e sábado, o dia inteiro, ouvindo estes missionários, né, que estão lá inseridos nos seus campos, e também com um tempo de oficinas com as agências missionárias. Eu não tenho aqui comigo o número exato de agências missionárias, mas ontem eles estavam me apresentando a lista. Se não me falha a memória, são quase 30. Né? Você falou da MEAP, às vezes nós deixamos uma ou outra fora neste ano. Inclusive, a Maurivação, ele comentou Sim. isso, que eles participavam todos os anos, mas agora eles entendem, por causa da quantidade de agências, Sim. tem que ter um revezamento. Nós temos que revezar. Um ano sim, um ano não, porque senão, é muita gente. Senão, nós nem temos espaço. E olha que é um ginásio, mas nós não temos espaço compatível para tantas agências missionárias e nem tempo para dispor a que os nossos alunos, principalmente os nossos alunos, conheçam essas agências. Então, essas oficinas, as agências, elas apresentam o seu trabalho e fazem o desafio para que os nossos alunos se tornem missionários dessas agências. Então, por exemplo, a MEAP, nós temos muitos ex-alunos que trabalham com a MEAP hoje.
Novas Tribos, enfim, são tantas agências que nós, de fato, não temos como todos os anos trazer até o Mas isso campus. é bom, né, pastor? É ótimo. É algo de que realmente o reino vem sendo trabalhado, Sim, sim. Mais missionários estão sendo preparados, mais agências têm ido. A gente fala que a RTM é um grande agente missionário, porque a gente chega em locais que muitas vezes o missionário não consegue chegar, porque através do rádio, através da internet, a gente vai mundo afora. Uhum. Esses dias de 18 a 21, né? Isso. Que acontece De o junho. evento de junho agora. Uhum. Inclusive a Luana estará lá, o Marcelo Fávero também estará presente, trazendo detalhes, flashes ao vivo do Palavra da Vida. Pastor, para quem quiser fazer a inscrição, para quem quiser conhecer um pouco mais deste evento, como que ele deve fazer? E outra coisa, é aberto para todas as igrejas? Aberto a todas as igrejas. A conferência em si, ela é gratuita. É chegar e entrar. Né? Você vai chegar, você disse, nós ficamos no meio de um condomínio fechado. Chegou na portaria, estou indo ao ginásio na conferência missionária. Né? Agora, se você precisa de hospedagem e alimentação, aí você pode entrar pelo Instagram, entra lá pela bio e há um link sobre conferência missionária. Não erre a conferência, porque nós temos outras, né? Então, a nossa conferência missionária, você linka lá, você vai ter todos os dados tanto de hospedagem quanto de alimentação. Nós temos pacotes só para alimentação, para aqueles que querem se hospedar em outros lugares. E, obviamente, se você só vai para assistir, a entrada é gratuita, liberada. Gente, eu posso falar uma coisa para vocês, a comida é boa, viu? É boa. A comida é boa. Olha o meu tamanho. Se prepare para engordar os quilinhos, porque a comida do Palavra da Vida é uma comida excelente, é muito saborosa. Isso, com certeza. Pastor, que mensagem o senhor gostaria de deixar para as pessoas que vão participar desse evento? O que elas devem esperar? Eu acho que um preparo prévio. Eu acho que a mensagem que eu diria é: tenha um preparo prévio. Não vá para lá saber novidades. Né? Tenha a consciência de que você está indo para lá porque Deus está te levando e o objetivo Ele quer falar com você e mais ninguém. Deus é personalizado. Desculpe, Ele personaliza cada um de nós. Ele quer falar aos nossos corações. Então, vá com este espírito. Tem uma frase que eu uso muito, eu gosto muito dessa frase. Lá vocês terão vários palestrantes, né? Terão ali painéis. E a frase é o seguinte, que a palavra ela convence, mas o exemplo arrasta. E acho que o exemplo desses oradores, dos palestrantes que estarão lá, é o que faz realmente a grande diferença desse evento tão legal, desse evento missionário. E você também, eu estava acessando hoje o site do Palavra da Vida, você pode acessar o site palavradavida.org.br, lá também tem o local para você fazer a inscrição, é muito legal, gente. Então, se você realmente sente aquele chamado, sente o seu coração arder por missões, ou até mesmo você que quer entender um pouco mais sobre o que é realmente ser um missionário, essa é uma grande oportunidade que acontece de 18 a 21, agora em junho, no Palavra da Vida. E faça a sua inscrição, vá conhecer, porque realmente vale muito a pena. Não é, pastor? Com certeza. Eu convido vocês, todos. E o tema de hoje foi 50ª Conferência Missionária 2025, do campus ao campo. A entrevista foi com o pastor Sidney Machado, reitor do Seminário Bíblico Palavra da Vida. Pastor, muito obrigada pela sua participação aqui no Fique por Dentro. Mais uma vez, eu que agradeço o privilégio. E o Fico por Dentro vai ficando por aqui. Você sabe que o Fico por Dentro acontece de segunda a sexta, das 8 às 9 horas da manhã. Um grande abraço para você, ouvinte RTM, um abraço para você que acompanha o Fico por Dentro. E como sempre, a Lu diz, a entrevista chegou ao final e a entrevista foi o quê, Lu? Ótima! Um grande abraço. Que bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Deus abençoe.